Então é aquela coisa, o user experience, né? A experiência do usuário hoje em dia, com o mercado super competitivo em alguns segmentos, né? Alguns segmentos aí que tem uma dinâmica um pouco mais de guerra, de combate, é um oceano vermelho ali. Você ter uma experiência de usuário no site é algo que diferencia da concorrência, gera venda, enfim. E até o brand pode ser trabalhado com um site com uma boa experiência, né, para o usuário. A grande verdade é que a gente está falando de números. Você melhor do que eu sabe a respeito. Bem mais. Se tudo na internet é mensurado por número. Se não está sendo mensurado por número, você não está tendo a leitura adequada. Então, se o site ele tem uma boa taxa de engajamento, já é legal. Se o site ele tem... Se você não metrifica indicadores do processo de funil... Esse é outro erro mortal, que é não mensurar resultado corretamente. Porque às vezes você pode até mensurar o resultado, mas não está fazendo da forma correta. Então é você entender quais são os KPIs, que são os indicadores relevantes para o seu negócio. É muito importante, às vezes, o cliente, né, que trabalha com marketing digital ou que tem uma agência prestando serviço, sempre cobra um dashboard, que seria um mural com os principais indicadores, o custo de aquisição por clique, quantidade de leads que entraram, como é que está a questão das conversões. Então, assim, não só para tráfego pago ter um dashboard, mas também para a parte de social media. Tudo pode ser medido. Crescimento da rede social, engajamento, o tipo de tom de interação com sua marca. Isso é muito importante. As pessoas, às vezes, têm ali investimentos altíssimos em conteúdo, em rede social, mas ele não está medindo como é que o cliente enxerga a sua marca. Por exemplo, alguns bancos não fazem essa leitura. Tem ali um investimento milionário em tráfego, com digitais influencers, mas quando você vai olhar como o público, como as pessoas, os seguidores interagem com a marca, são comentários horríveis, né? Assim, esse banco é um lixo, esse banco não respeita o cliente. Então, assim, o que é que a comunicação, o que é que o marketing faz, né? Como ele não apura esses resultados corretamente? Porque se apurasse, com certeza a estratégia seria modificada e a aplicação do recurso seria outra. Acaba que a rede social da empresa vira um saque, né? Vai lá para ter reclamação. Exatamente. E aí o pessoal do marketing tenta resolver rápido para não ficar aquela situação grotesca, desagradável. Aí do nada bloqueia os comentários. Então, assim... Eu não vou falar porque quem nunca comprou um produto veio quebrado, veio com problema... Onde você vai reclamar? Você reclama no saque do e-commerce, você reclama lá no contato, ninguém responde, ninguém fala nada. Aí você, não tô sendo ouvido. Você vai no Instagram lá, no primeiro comentário, o cara faz aquele post que é super bonito, legal, elegante, não sei o quê. Aí você vai abrir aquele post lá, você olha... solta uma bomba Você solta uma bomba lá, aí você vai ver tem mais uns 5 na sequência fazendo a mesma coisa. Aí você olha um pra cara do outro, e agora? Isso aqui é um efeito manada destrutivo. Aí, de repente, começa... Você vai no Reclame Aqui. Não sei se pode falar. Pode, né? Sim. Vai lá no Reclame Aqui. Aí, de repente, alguém de marketing da empresa coloca. De repente, liga um pessoal pra falar com você pra realmente resolver o problema. Aí, precisa chegar nesse estresse? Precisa chegar nessa frente, né? Inclusive, falando do Reclame Aqui, o Reclame Aqui virou um grande termômetro de consumo no Brasil. Muitas empresas que começam a operar online, elas fazem questão de fazer sua conta justamente para ter essa avaliação de outros clientes, de como a empresa responde, a taxa efetiva de soluções. Então, hoje, o Reclame Aqui passa a ser um recurso de avaliação de mercado. Se a empresa trabalha bem, se a empresa responde bem, atende bem, muito provavelmente, se a pessoa se interessou pelo produto, muito provavelmente a conversão vai acontecer. Não, eu, por exemplo, quando eu vou num e-commerce que eu quero comprar alguma coisa, tá muito barata, o negócio ali tá um preço duvidoso e tal,
Será que esse site é legal? Sempre, vou no Reclame Aqui. Se eu vejo que tem umas 6 reclamações, não, foram atendidas e tal. Umas 10, assim. Falo, não, acho que a empresa ela existe, o negócio tá bom, é quente. É real, é real. É real. Você compra e vai para cima, né? Bora. Outro ponto, né, que nós observamos também, principalmente nessa parte de conteúdo em marketing digital, empresas que aparecem de vez em quando, né? A falta de consistência. Você criar um ciclo de criação de conteúdos, né? Você vê que todas as pessoas que cresceram na internet, elas, de forma unânime, tiveram a questão da consistência na criação de conteúdo, na periodicidade, né? Toda semana ter 2 vídeos no YouTube, ter gravação de podcast, ter publicação, ter Reels. Então, assim, de uma forma sequencial e ininterrupta. Isso é muito importante. A jogada não tem segredo, tá? A primeira coisa que você tem um chat GPT. Você tem IA, que está ali do teu lado para você usar e usufruir, e ele vai te dar respostas muito legais. Vale até um podcast só sobre IA. Sobre IA. É uma coisa que a gente vai falar. Aí você tem a IA ali ativa, funcionando. Mas, por que eu falei IA? Quando você tem dentro da sua empresa processos, começo, meio e fim, sequência, persistência. E outro ponto, você faz o conteúdo, você gera os dados, você olha os dados e você discute internamente, tá? Cria uma pauta, discute. Isso aqui deu certo, isso aqui deu errado, isso aqui deu certo, isso aqui deu errado. O que você faz? Você olha o que deu mais certo, você tenta entender por que aquilo deu errado, por que aquilo deu certo. Cria um calendário editorial para isso, faz um fluxo de publicações. E segue o jogo, entendeu? É fazer testes, ter... Como é que é aquela palavra? Agora não estou lembrando. Quando você faz por sequência, ter persistência. Não é persistência. De forma contínua. Forma contínua. Eu tinha uma palavra. Ideal. Mais tarde ali. Então, você ter sequência naquilo que você está fazendo, você olhar os números. Se você olhar para número, você vê resultado e você vê que aquilo lá está engajando, está entregando, está funcionando, faça mais daquilo. Tá? E assim, crie programações para você inovar também, porque você pode ficar viciado e refém de uma coisa que você faz sempre, que uma hora para de funcionar. E essa é uma das melhores formas de gerar relacionamento. É você manter a consistência. Consistência. Talvez consistência. Beleza. Vamos lá. Outro erro mortal é a questão do atendimento, né? Acompanhar a jornada do cliente, entender qual é a jornada do cliente e você ter um atendimento bem estruturado, porque não adianta todo esse esforço, você ter ali o processo de desenvolvimento de campanhas, você ter uma rede social bem estruturada, você ter a consistência, você tá medindo seus KPIs, você ter um bom user experience no site, mas quando chega ali para o atendimento, ou seja, uma área comercial, ou um bot sem uma estrutura bem composta, você destrói todo o trabalho. Muito comum acontecer isso lá na Tomorrow. E a gente começa a questionar o resultado do cliente, porque nós sabemos exatamente quantas conversões aconteceram, quantas ligações aquele cliente recebeu, mas o atendimento... E você vai monitorar o atendimento? Pô, deixa eu ver o que está acontecendo. Oi. E aí? Boa noite. Boa noite. E mais nada. Aí a pessoa, e assim... Outro ponto. Não tem equipe treinada. Não tem tempo de resposta rápido, tá? O atendimento ideal, o que seria? Você ter uma pessoa de prontidão ali, ou uma IA bem treinada, com prompt ali preparado, com o prompt dela, ela precisa ter integração com a tua empresa. Se é um e-commerce, ela precisa entender todos os dados do seu e-commerce para saber o que você tem de produto lá dentro, o que você tem de link, para ele poder dar o suporte. Então, se você já tem isso, muitas vezes a IA resolve ali o atendimento. Eu mesmo já resolvi vários problemas, ou tive problemas resolvidos por IA. E assim, eu não sou um cara que gosta de falar com robô.
Nunca acho que ninguém gosta de falar. Mas eu já peguei algumas situações que eu vi robôs bem treinados que resolveram minha situação.